E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Isso é mais um Mandando a Real, mais um vídeo do canal nível 14. Então, eu quero dizer para você, ó, estamos aqui com o meu café e sempre, pessoal, sempre, tá muito líquido. O seu corpo agradece. Então aí, nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Esse vídeo é um vídeo de curiosidades. Você conhece a expressão quinto dos infernos? Você sabe onde ela surgiu? Vamos dizer para você, mas primeiro, roda a vinheta. Boa, pessoal. Para a gente falar dessa expressão quinto dos infernos, não é uma situação que você manda a pessoa para os quintos. Não é nada a ver. É uma expressão até que faz parte da história do nosso Brasil, se você não sabia. Tudo vai começar por volta do ano de 1789, quando começa a Revolução Francesa. Você deve ter estudado isso aí na escola. Começou a Revolução Francesa, a monarquia absolutista ia caindo, várias pessoas do poder foram para a forca e coisa e tal assim. Ela durou 10 anos, ela foi de 1789 a 1799. Quando se levantou, o corso, a pessoa que foi da ilha de Córcega, quem nasce na ilha de Córcega, no mar Adriático ali, é chamado de corso. O corso chamava nada mais nada menos que Napoleão Bonaparte. E eles estavam naquela época ali de revoluções e inventos na indústria. E a indústria francesa ela não conseguia competir com a indústria inglesa. Então Napoleão ele colocou na cabeça dele que ele tinha que conquistar toda a Europa para sufocar a Inglaterra. Então ele conseguiu fazer frentes ali, ele conseguiu conquistar várias regiões e vários países. E chegou um momento em que ele conquistou a Espanha, e a Espanha ela tinha muitos negócios com Portugal. E a gente está falando da época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Nós estamos falando de 1700 e alguma coisa. Né? Estamos falando de coisa de pelo menos 40 e tantos anos antes da proclamação da República. E aí o que acontece? Aí Portugal ele tinha muito negócio com a Inglaterra. E a França ficava pressionando para Portugal ele deixar de fazer negócios. Eles queriam que tomassem tudo os negócios da Inglaterra que estavam em solo português, coisa e tal assim. E a família real então não chegaram a acordo nem com a Inglaterra e nem com Napoleão Bonaparte. Então chegou um momento que Napoleão Bonaparte decretou um bloqueio na Europa toda para ninguém mais negociar com a Inglaterra. A Inglaterra então era praticamente a maior potência do mundo naquela época, né? Era a época das grandes embarcações, a época ainda das colônias. Então você via colônias britânicas lá nas Índias, você via na Austrália, você via em vários lugares do mundo assim, ainda respondiam pela Inglaterra. E aí o que aconteceu? Aí se vendo pressionado a isso, vendo pressionado por um lado por Napoleão Bonaparte, por outro lado pela Inglaterra, o Dom João VI ele decidiu declarar que Portugal estava com os portos abertos às nações amigas. Aí o Bonaparte apertou o pé. O que ele fez? Vazou pro Brasil. Né? Abriu o porto, vazei pro Brasil, porque se atacar eu não tô aí. E naquela época eles vieram, foram 54 dias, segundo os historiadores falam, foram 54 dias de navio. E quando eles chegaram em Salvador, eles aportaram em Salvador, daqui a pouco vieram para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E para você ter uma ideia, você sabe quantas pessoas vieram, né, nessa brincadeira aí com a família real? Vieram uma média de 10 a 15 mil pessoas, não se tem um número certo. Agora você imagina só, vem toda uma corte, todo um conjunto de pessoas que eram
supostamente importantes, nobres, pessoas que tinham título de nobreza, pessoas que estavam ali envolvidas, 15 mil pessoas ou 10 mil pessoas que sejam, era muita gente. Entendeu? Muita gente da nobreza chegando, então você não tinha lugar para todo mundo dormir, você não tinha lugar para acomodar todo mundo, você ia ter que construir as coisas, você ia ter que fazer as coisas. Então o local onde recebeu eles ficou meio que sem saber o que fazer. E eles não tinham dinheiro para bancar todos os luxos, porque o pessoal da família real, eles tinham uma tratativa diferente de quem era povo ou de quem ali tomava conta de alguma coisa, porque eles eram reis, eles tinham servos, eles tinham criadagem, eles, sabe? Então você vê aí que muitas vezes eles nem tomavam banho sozinho, o criado tinha que dar banho naquela pessoa que era da nobreza. Então, para você ver muitas e muitas coisas que a gente vê por aí. Então aí você imagina só, você vai ter que dar de comer para esse povo, você vai ter que dar de bom e do melhor para esse povo que veio de Portugal. E chegaram de repente assim, e a Europa tá naquele momento de levante, Napoleão Bonaparte, como é que a gente faz? Naquela época, Minas Gerais, o nome já vem de Minas, porque eram minas que exploravam as riquezas do solo. Então Minas Gerais era o lugar onde se mais exploravam as riquezas. A gente se exploram muitas coisas em Minas Gerais. Então você vê muitas jazidas, muitas coisas ainda no estado de Minas Gerais. Então o estado já tinha esse nome porque era um nome de Minas, onde tinham mineiros, onde as pessoas mineravam as riquezas da terra. E ali então, para resolver essa situação, foi imposto pelo governante de Portugal um imposto em cima daquilo que era produzido nas Minas Gerais. Era um imposto de 1/5 sobre a produção, ou seja, o bom matemático é 20%. Ou seja, se você tira 100 quilos de ouro do chão, 20 quilos é da família real, para bancar os gastos dele, para bancar comida, para bancar vestuário, para bancar aquela coisa. Então era 1/5 da produção. E era um imposto pesadíssimo, pesadíssimo. Entendeu? Para quem? Porque se você tinha gasto, e naquela época você não tinha maquinário, era tudo na mão, na picareta, era coisa terrível ali. Você trabalhava muitas vezes anos até você achar um bom lugar para extrair o ouro, uma pedra, alguma coisa assim. E muitas vezes você perdia muito tempo, e esse tempo que você tinha que passar ali explorando, o seu servo tinha que comer, o seu servo muitas vezes ele era contratado. Claro que tinha escravidão, mas muitas vezes tinham pessoas livres que trabalhavam também nessas Minas Gerais. Então ele colocou esse imposto de 20% em cima da produção mineira. E aí ficou conhecido como aquele quinto dos infernos. Por quê? Porque era pesadíssimo. O lucro deles estava indo embora. Tá entendendo? Então foi o quinto dos infernos. Então 1/5 de imposto. Agora, por que eu falei para vocês sobre isso daí do quinto dos infernos? Porque hoje em dia no Brasil, nós estamos em 2022, a gente chega a pagar 2/5 de impostos ou até um pouco mais. Por exemplo, se você vai no abastecer o seu carro, se você tem um carro, vai abastecer o seu carro no posto de combustível, R$ 47 dos R$ 100 que você abastece é imposto. Então é um pouco mais de 2/5 que você põe de imposto. Aí você tem a tributação municipal, a tributação estadual, a tributação federal. Aí o que acontece? Daquilo que sobra, dos R$ 53 que sobra, o proprietário ele tem que pagar o combustível, ele tem que pagar imposto do lugar, porque IPTU, aquelas coisas e tal, ele tem que pagar o funcionário e ele tem que tirar o lucro dele. Então a carga de imposto é pesadíssima. É pesado, mas o cara ganha bem, o cara não sei o que. Sim, porque tem que vender na quantidade. Tem que vender na quantidade. Se não começa a vender, se vende pouco. Se vira aqueles postos lá de final de mundo lá, onde tem 1, 2 frentistas, e muitas vezes um dos frentistas é o dono. Não só isso, entendeu? Você vê muito imposto aí, que muitas vezes metade do valor do produto é imposto. É imposto, entendeu? Isso vai revertir para o governo federal. Tem até um pessoal que faz os cálculos aí que dizem que dos 12 meses do ano, você trabalha 5 meses só para pagar imposto.
Então, quer dizer, você trabalha 5/12, você tá entendendo? É quase chegando a 40%, a 2/5 de impostos. Então, a carga do Brasil é pesadíssima. É claro que muitas vezes eles querem zerar alguma coisa, eles querem abaixar imposto daquilo. Aí tem político, preste atenção nisso que eu tô falando. Tem político que não quer, tem partido que não quer que abaixa, viu? Porque a gente viu muito disso daí. E depois eles vêm pedir seu voto, tá? Fica esperto com esse pessoal. Eles não querem que abaixe, eles não querem que zerem DPVAT, eles não querem que abaixe imposto de linha branca, de imposto de importação, coisa que tudo tem interesse, viu, pessoal? Então é isso, explicando pra você. Toda vez que você ouvir o pessoal falar vá pros quintos do inferno, tá falando pra ir pagar imposto. Entendeu? E imposto pesado. Mas a gente, o Brasil não é para amadores, né? A gente paga 2/5 dos infernos. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Essa é a nossa curiosidade de hoje. Olha, curta ou não curta também, mas dá uma força pra gente. Compartilha aí, comenta, dê sugestão para próximos vídeos, para próximas pautas. E nunca se esqueça de uma coisa: absorver todas as coisas, retende o bem. E ó, depois, vem debater com o professor, ok? Aquele abraço.